Você está sendo torturado continuamente pelos vícios ou pecados sexuais? Então, você encontrou o único método que funciona. Já explico. Primeiro, uma rápida revisão do que foi explicado nos 2 primeiros vídeos da série. 1. Não é possível se livrar dos pecados sexuais sem que haja sacrifícios. Todos os vícios ou pecados sexuais são fortíssimos. E principalmente a pornografia é extremamente fácil de se satisfazer nestes últimos dias por causa da internet e do celular, como bem sabemos. 2. O vício em pecados sexuais está conectado com o apego do indivíduo ao mundo presente. O indivíduo que imagina ser possível continuar curtindo os prazeres do mundo que tanto gosta, mas apenas se livrar do vício em pecados sexuais, está completamente iludido. Deus não age com o pecado como se fosse uma cirurgia de precisão, onde a parte que incomoda é removida sem afetar os órgãos vizinhos. Quando uma libertação realmente vem de Deus, todo o homem é curado. É por isso que Jesus disse a Nicodemos que ele teria que nascer de novo. João 3,3. E o apóstolo Paulo ecoou as palavras de Jesus, quando disse que, para agradar a Deus, temos que renovar a nossa mente. Lemos em Romanos 12, 2. Ponto 3. Depois explicamos que a mulher ou o homem que está passando por um ataque satânico na área de sexo deve, ou melhor, recebe um alívio temporário devido às orações das pessoas que o conhecem. Mesmo que a pessoa que está orando por este indivíduo não saiba que ele está enfrentando uma luta nesta área específica. 4. Por último, alertamos que durante o alívio temporário, a pessoa que está sendo atacada pelos demônios na área de sexo não pode, de forma alguma, permitir que eles retornem à sua mente. Caso contrário, a situação só vai piorar, conforme Jesus nos ensinou. Verso. Ora, havendo o espírito imundo, grego akatharton pneuma, saído da pessoa, grego anthropos, anda por lugares desertos, buscando repouso, grego hipostrefo, e não encontrando, diz, voltarei para minha casa, grego ikos, donde saí, e chegando acha a casa varrida e decorada, grego kosmeo. Então, vai e leva com ele outros 7 espíritos mais maldosos, grego poniros, do que ele. E entrando, habitam, grego katikeo, ali. E o estado final desta pessoa passa a ser pior do que o primeiro. Lucas 11, 24 a 26. Por que digo que este é o único método que funciona? 2 razões.
Primeiramente, toda a cura espiritual só funciona se for baseada nas verdades que saíram dos lábios de Jesus. Não existe nenhuma outra verdade à parte de Jesus. Qualquer método de libertação espiritual que ensinar aquilo que Jesus não ensinou promove uma falsa libertação e certamente não funciona. E em segundo lugar, além de ensinar somente aquilo que Jesus ensinou, o método de libertação que funciona terá que ser colocado em prática e não ficar apenas no conceito. Tenho visto muitos métodos de livramentos dos vícios sexuais, especialmente a pornografia, que até que se baseiam nas palavras de Jesus, mas eles não explicam às pessoas que elas deverão pôr em prática no físico aquilo que Jesus ensinou. Por exemplo, um dos vídeos que vi diz que os vícios sexuais é um problema do coração. Isto é verdade, pois Jesus de fato nos disse que a imoralidade sexual, grego pornia, procede do coração, como lemos em Mateus 15:19. Mas simplesmente possuir esta informação na mente não vai libertar o indivíduo das garras de Satanás. Neste mesmo vídeo, bem popular, é ensinado também que o indivíduo não pode fazer nada para se libertar, mas pode somente entregar o problema a Deus e confiar que se libertará do vício. Aliás, eles vão mais além e diz que se ele fizer qualquer coisa contra o vício, como cortar a internet da casa, ele perderá o seu tempo. Irmãos, Jesus foi mais do que claro que temos que pôr em prática, no físico, os seus ensinos, se realmente pertencemos a Ele e desejamos a sua intervenção na nossa vida. Verso. E por que me chamam de Senhor? Grego, Kyrios. Senhor, e não fazem, grego, pieo, o que lhes digo? E não fazem o que lhes digo, no físico. Lemos isso em Lucas 6,46. Neste último vídeo da série, daremos uma lista de coisas que o indivíduo que quer se libertar dos vícios sexuais terá que fazer no físico, se ele realmente quer se ver livre. O radicalismo necessário para quebrar o vício em pecados sexuais. Antes de continuar, não pense que não sei o que a maioria das pessoas pensa quando assistem a um vídeo como este. Sei muito bem. As palavras que surgem da mente deles são do tipo radicalismo, extremismo, legalismo. E o motivo é que essas pessoas não entendem a seriedade do problema do pecado na vida do ser humano. Verso. O pensamento do coração do homem é mau, desde criança. Gênesis 8:21. Outro verso. O que confia no seu próprio coração é um tolo. Provérbios 28:26. Por confiarem em si mesmos e acharem que têm autocontrole, imaginam ser possível se santificarem e, ao mesmo tempo, curtir os prazeres do mundo. Um absurdo e uma contradição, pois santificação significa separação. Verso. Não ameis, grego, agapao,
o mundo, grego cosmos, nem as coisas que há no mundo, grego tainto cosmo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, grego patir, não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos, epithemia da carne, sarx, os desejos dos olhos, grego oftalmos, e o orgulho, grego alazonia, da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, grego parago, e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade, grego thelema, de Deus, permanece para sempre. 1 João 2, 15 a 17. Quer ver radicalismo? Ouça o que o próprio Jesus nos disse. Verso. Quem ama, grego phileo, a sua vida, grego psichi, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia, grego miseo, a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Grego zoim, eônio. João 12, 25. E quanto ao pecado, ele nos disse, verso, se o teu olho, grego oftalmos, direito te faz tropeçar, grego escandalizo, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, grego melos, do que seja todo o teu corpo, grego soma, lançado no inferno, grego hiena. E se tua mão, grego hir, direita, te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Mateus 5, 29 e 30. Não existe meio termo. Ou você ama Jesus e odeia o mundo, ou ama o mundo e despreza a Cristo. Aquilo que deve entrar na mente do cristão viciado em pecados sexuais. Mas como eu disse, uma vez que não estamos mais permitindo a entrada daquilo que pertence ao mundo na nossa mente, devemos alimentar a alma com material livre de corrupção. Devemos permitir apenas aquilo que edifica, aquilo que aumenta o nosso conhecimento do Senhor. Verso. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmos 42, 1. Estes são os 3 maiores instrumentos disponíveis para nos aproximar de Deus: a palavra, a oração e o jejum. A Bíblia e os pecados sexuais. Você deve ler a Bíblia a todo momento que lhe for possível. 2 Timóteo 3,16. Eu, pessoalmente, nunca paro de ler ou ouvir a Bíblia em casa, no trabalho ou no carro. Às vezes leio ou ouço livros de autores que comentam a Bíblia, mas a própria Bíblia Sagrada é o meu livro favorito. Estou sempre aprendendo algo novo, embora não sei quantas vezes já li a palavra de Deus. Não pense você que sempre foi assim. Alguns anos atrás, os meus livros favoritos eram os de ficção científica. Não só livros, mas também filmes e seriados. Não perdia uma série. Também esportes. Amava todos eles e acompanhava todos os campeonatos.
sem mencionar as músicas seculares, noticiários e tudo mais. Quanto à minha esposa, ela possuía centenas de livros de romance. Até que um dia acordamos. Ou melhor, Deus nos acordou para a realidade. Achávamos que éramos bons cristãos, mas amávamos o mundo e estávamos cada vez mais nos distanciando de Jesus. O que quero dizer é: somos seres humanos como você. Se conseguimos, qualquer um consegue. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. A oração e os vícios sexuais. Você deve orar o tempo todo. Lucas 18:1. Oração é se comunicar com Deus. E sem comunicação não pode haver um relacionamento. Sabemos disso. Não tem que ser longas, mas tem que ser constantes. Apenas uma vez por dia eu faço uma oração longa, mas faço pequenas orações o dia todo. Muitas das minhas orações consistem de menos de 6 palavras. Jesus, tem misericórdia de mim? Ou Jesus, me ajude. Há algum tempo atrás, comecei a orar no meio da noite. O Senhor normalmente me acorda entre meia-noite e 1 da manhã. Levanto-me, lavo o rosto e oro por 1 hora, mais ou menos, caminhando na sala e na cozinha da casa, sem fazer barulho, para não acordar ninguém. Quando termino, volto a dormir até a hora de ir trabalhar. Também reservo uns 10 minutos no carro todas as manhãs, dirigindo para o trabalho. No mais, são as orações pequenas o tempo todo, como já mencionei. Ah, sim, também oro com a minha esposa por uns 10 minutos todas as noites. Procure orar em voz audível. Se você está sozinho, ore com a sua voz normal. Se tem gente nas proximidades, ore em sussurro. Se estão muito perto, ore em pensamento. Mas sempre dê preferência por orar audivelmente, assim como Jesus o fazia. João 17:1 e Hebreus 5:7. Todas as vezes que a tentação de ver pornografia e se masturbar ou qualquer outro pecado sexual surgir, comece imediatamente a pedir ajuda a Deus audivelmente. Jesus, me ajude. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, não me abandone. Ó, meu Jesus, me ajude. Não pare, até que a sua mente se volte para outra coisa. Se a vontade retornar, volte a clamar por Jesus. O jejum e os vícios sexuais. O jejum é o companheiro íntimo da oração. Lucas 2:37, Lucas 5:33. Muito se pode falar sobre o jejum, mas para este vídeo, quero apenas dizer que o jejum está ligado à humildade e ao sacrifício pessoal. Ao jejuarmos, estamos oferecendo um sacrifício a Deus. Estamos nos humilhando perante o Senhor e estamos mostrando a Ele o quanto necessitamos que Ele atente ao que estamos pedindo. Grandes homens e mulheres de fé tinham e continuam tendo o jejum como um ato de adoração a Deus normal no dia a dia. Salmos 35:13, 2 Coríntios 11:27. Aviso: por motivo de saúde, nem todos podem jejuar.
Se você tiver qualquer problema de saúde ou se tiver qualquer dúvida, o correto é você perguntar ao seu médico se você pode ou não jejuar. O melhor é jejuar em um dia que você possa ficar em casa. Nesse dia, leia a Bíblia e ore mais do que normalmente você o faz. Fale com o Senhor especificamente sobre tudo aquilo que tem lhe preocupado. Peça a Ele que lhe mostre em que áreas da sua vida você pode mudar, para que Ele se agrade ainda mais do seu modo de viver. Tiago 4:8. Eu sempre peço ao Senhor que me faça ficar mais parecido com Jesus, amar mais as pessoas, saber como orar, ter mais sabedoria, saber controlar a minha boca, mais humildade, mais confiança nele. E algo muito importante, peça ao Senhor que Ele se revele mais para você, que Ele lhe abra os olhos para você enxergar mais da realidade da vida. Peça que Ele lhe revele coisas espirituais, tal qual nos prometeu em Jeremias. Verso: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Jeremias 33, 3. Conclusão: a gravidade da situação dos prisioneiros dos pecados sexuais. Querido irmão ou irmã, se tudo o que ensinamos nestes vídeos sobre os pecados sexuais forem seguidos, é garantido que Satanás não terá como continuar lhe mantendo nesta prisão do pecado sexual. Também é garantido que, ainda que ele envie todos os demônios que tiver ao seu dispor, nenhum deles ousará tentar restabelecer morada na sua mente, uma vez que um morador imensamente mais forte que eles já tomou posse do lugar: o Espírito Santo. Verso: mas sobrevindo outro mais forte do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava. Lucas 11, 22. Não existe arma que o diabo possa utilizar contra os protegidos do Senhor, contra aqueles que já não vivem para si mesmo, mas somente para o seu Deus. Verso: não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 54, 17. Agora, se você acha que é possível, sim, se livrar dos vícios ou pecados sexuais, mas mantendo certas coisinhas do mundo que você tanto gosta, então devo lhe dar a péssima notícia que a sua situação apenas ficará pior. Esta tática da falsa cura, este tratamento superficial à base de aspirina, é muito usado por Satanás. E o que não falta são falsos mestres, oferecendo soluções simples e vazias, sem reconhecer a situação desesperadora que se encontram os prisioneiros dos pecados sexuais. Infelizmente, querido, a sua situação
é muito séria. E não existem soluções simples. Desculpe se o que você ouviu nestes 3 vídeos não é aquilo que gostaria de ouvir. Mas do que adianta lhe dizer coisas agradáveis que no final não lhe servirão para nada? Lembre-se que o nosso principal objetivo é que no final você não apenas se veja livre desta horrível situação em que se encontra, mas que herde a sua morada no céu, onde finalmente nada disso jamais existirá. Verso: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Lemos em Romanos 8,18. Ponha sua fé em prática e tenha ânimo. Estamos quase lá. Você encontra todos os nossos estudos no nosso canal, página ou site marcosdasilva.org, estudos.org ou graça.org. Graça sem o cedilha e org sem o BR. Vamos nos encontrar no céu? Eu espero que sim.